Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos dessa família que já se configura o Estudando o Livro dos Espíritos. É com muita satisfação que nos reencontramos para mais uma noite de estudo. Quero dar as boas-vindas aos participantes, ao Carlos, meu companheiro aqui na apresentação do programa e nosso coordenador, as intérpretes para Libras que hoje estão aqui conosco, Elaine Batista e Andréia Beatriz, e também aos nossos convidados. Quero me congratular com o Júlio César Góes, que é presidente da Federação Espírita de Sergipe, e Marcela Cardoso Tudela, que é colaboradora da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Alegre. Agradecimentos também aos nossos parceiros da transmissão que configuram, né, todo esse pool de transmissão, sendo possível espraiar cada vez mais esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Carlos, contigo, meu irmão. Obrigado, Cris. Saudação fraterna a você. Satisfação estarmos juntos aqui no trabalho. E a você que está em casa também, o nosso abraço muito carinhoso. Coronel Lubas, receba o nosso abraço, viu? Muito obrigado, meu irmão. Satisfação aí pelas manifestações de carinho de todos vocês. E a nossa saudação, Marcela e Júlio César, satisfação imensa em tê-los aqui conosco, e as nossas intérpretes para Libra, que permitem, possibilitam, né, que nossos irmãos e irmãs que têm a limitação possam acompanhar o nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 da Vida Espírita, com o tema Espíritos Errantes. São várias perguntas, de 223 a 233, com desdobramentos. E nós vamos começar perguntando para Marcela. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Boa noite a todos. Boa noite, Carlos, Cris, Júlio, Elaine, a Andréia, que logo já vai estar aí conosco, não é? Muito bom estar com todos vocês. Então, Carlos, antes da gente ir para a resposta dos espíritos a Kardec, vamos relembrar, porque a gente vem estudando aí nos 2 últimos capítulos a reencarnação, né? Então vamos relembrar que após a morte do corpo físico e da desencarnação do espírito, os espíritos eles retornam ao mundo espiritual, onde voltam a viver a vida verdadeira, e ali se preparam então para uma nova reencarnação. Vamos lembrar a pergunta 85, onde o Kardec quer saber dos 2 mundos, o corpóreo e o espírita, ou espiritual, como nós falamos atualmente no movimento espírita. Qual é o principal? Qual é o principal na ordem das coisas? E os espíritos vêm nos dizer, olha, é o mundo espírita, é o mundo espiritual. Então, lembrando isso daqui, vamos ver o que é que os espíritos respondem a Kardec. A pergunta é bastante apropriada, iniciando, então, o capítulo da vida espiritual, e olha que fantástica a resposta dos espíritos a Kardec. Algumas vezes, reencarna imediatamente, mas, na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Então, depende. Na nossa faixa evolutiva é mais ou menos longo, mas a espiritualidade complementa ainda. Ela vai falar de um outro estágio evolutivo, que são os mundos superiores. Então, eles dizem assim a Kardec, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, diferente da nossa, então. Sendo aí menos grosseira a matéria corpórea, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades de espírito, sendo seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. O que os espíritos nos falam aqui? Eles vêm nos dizer, então,
que quando nós evoluirmos, nós vamos ter uma matéria mais sutil, mais quintessenciada nesses outros planetas, e que desta forma o espírito consegue se manifestar de uma forma mais lúcida. Quando os espíritos falam aqui sonâmbulos lúcidos, o Kardec ele vai trazer essa questão lá no capítulo 8, nós ainda vamos estudar aqui. Mas, no livro dos médiuns, Kardec traz um conceito bem interessante, lá no item 172, eu vou ler aqui para nós, ele diz assim, ó, é a sua alma, do sonâmbulo lúcido, que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos físicos. No transe sonambúlico, os sonâmbulos, eles afrouxam os laços que ligam o espírito ao corpo físico através do perispírito. Nós sabemos que todos nós fazemos isso quando dormimos, e para nós é um alívio afrouxar os laços, nos sentirmos, então, enquanto essência. Mas vejam que interessante, nós temos um desdobramento aqui. Na resposta dos espíritos, eles vêm nos dizer, olha, vocês agora são assim. Né? Talvez possa reencarnar imediatamente, mas normalmente vão demorar um pouquinho, mas olha, não se preocupem com isso, nos mundos superiores é diferente, é mais rápido, nós vamos poder transferir os nossos conhecimentos, transbordar as nossas capacidades de uma forma mais tranquila, com o corpo físico não atravancando tanto essa nossa excelência, todas essas nossas capacidades. Então, vejam que numa pergunta desse calibre que o Kardec nos faz aos espíritos, eles nos respondem muito mais do que apenas nos dizer como é que seria. Eles ainda nos norteiam a um futuro, então, mais desmaterializado, mais quintessenciado, onde nós vamos poder ver, ouvir e perceber sem essa matéria grosseira que nós temos agora, né? Muito interessante essa pergunta e essa resposta. Esse tema é muito estimulante também, né, Marcela? Olha, uma outra questão agora aqui, dando sequência para o Júlio. Júlio, o que é a alma no intervalo das encarnações? Bem, antes da gente... Bom, uma boa noite, Marcela, Carlos, Cris, todos os nossos internautas. Tudo que a gente fala sobre o espírito, a gente tem que levar em consideração o seguinte, o estágio evolutivo. Então, é muito importante se situar isso, porque a depender do estágio evolutivo, as coisas podem ser bem diferentes. Então, o que é que se torna esse intervalo entre uma encarnação e outra? Se torna um espírito errante. Agora, o que é que a gente tem que entender como errante? Não é aquele que erra muito. Seria o seguinte, aquele que não tem casa, aquele que é nômade, entendeu? Mas a gente também não pode encarar como uma casa. O espírito não tem uma casa no sentido físico, como nós temos. Não. Então, o espírito está em uma dimensão, seria até melhor dizer, intermediária entre duas situações, de espírito encarnado e espírito desencarnado. Então, se torna um espírito errante, por isso que é classificado assim, como Kardec trabalha. Muito bem, Júlio. E tem aqui a 224A, que é o desdobramento. Quanto podem durar esses intervalos? É outra coisa que a gente precisa estabelecer uma relatividade, o tempo. Se a gente olhar direito, a gente não consegue definir o que é o tempo. O que é muito tempo, o que é pouco tempo. Já pensou, Cris? Você está numa fila de um banco para pagar uma conta e passar ali 15 minutos. Você vai achar uma eternidade. 1 segundo para um corredor de Fórmula 1 que está atrás de outro é um tempo enorme que ele tem que vencer. 1 bilhão de anos para um geólogo não é nada. Então, a gente tem que entender que o relógio da espiritualidade, vamos dizer assim, o relógio
esse relógio maior não é assim como nós. Então, esses intervalos, como Marcela comentou aí, pode ser até imediato, de algumas horas, mas também pode durar aí séculos e milênios, não sabe disso. Então, o que acontece? A gente não pode estabelecer um tempo assim, olha, um intervalo entre uma encarnação e outra são X anos, X séculos, não tem isso aí. Então, o que acontece? Ele pode, o espírito pode ficar nesse estado que a gente chama de erraticidade, pode ficar por muito tempo, mas o que se sabe é o seguinte, enquanto houver a necessidade de uma encarnação, ou essa necessidade pode dizer para o próprio espírito ou uma missão, ele vai continuar nesse plano. E vai fazer o quê? Depois, num determinado tempo, ele vai chegar e ter que desencarnar. Cedo ou tarde, não chamar de fatalidade, mas é uma necessidade que vai ocorrer. Agora, precisar um tempo depende da evolução, da necessidade, ou seja, de um planejamento reencarnatório, que às vezes é do espírito, quando ele tem condição de fazer isso, ou daqueles que o auxiliam, aqueles que o estão ajudando nesse trabalho aí. Ô, Júlio. Rapidinho, Cris. A pergunta do Francisco Caparrós foi respondida. O que devemos entender por mais ou menos longa, não é? Essa questão da reencarnação. E só um comentáriozinho rápido. Há uma referência de que André Luiz teria comentado em algum momento que a média para os espíritos de mediana condição é de 50 anos. A média é de 50 anos. Ou seja, pode ser quase de imediato, como foi colocado, e pode levar até 100 anos o espírito de mediana condição. Agora, como o Júlio colocou, não se pode precisar. Há espíritos que, às vezes, reencarnam a cada 500 anos, 800 anos, quem sabe? Não é? Depende da condição evolutiva e das necessidades que o espírito tem para reencarnar. Não é? Muito bom. Isso, perfeito. E aí, continuando com o próprio Júlio, né, Júlio, nessa questão 224B, eu vou aproveitar, vou formular a pergunta para você, mas queria aproveitar também uma indagação da internauta da Jonélia Cirqueira, que ela te faz uma pergunta, quer dizer, pede para que você elucide também sobre essa questão. Poderiam explicar melhor a resposta da pergunta 224B, que você vai comentar, Júlio? E ela pergunta o seguinte, a qual estudo falamos os espíritos no estado errante? Porque na resposta, Kardec vai receber essa indicação de estudo dos espíritos, né? Então, Júlio, vou querer que você, por favor, comente a questão 224B, te perguntando o seguinte, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Bom, eu vou começar isso aí, seguinte, uma citação que tem a Gênese, que Deus prova a sua grandeza pela imutabilidade das suas leis, e não pela abrogação das mesmas. As leis de Deus são perfeitas. E tem uma lei que é do livre-arbítrio. E, ao contrário do que muita gente pensa, o livre-arbítrio não quer dizer que você vai fazer o que você quiser. Você faz, só que você gera aí consequências. Então, tudo que a gente faz, eu costumo dizer assim, que a vida não tem nem castigo, nem recompensa, tem consequências. Tudo que a gente faz. Então, veja bem, os espíritos, eles sabem perfeitamente o que fazem. Eles sabem, porque, veja bem, Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Cada um de nós sabe quando erra, sabe quando acerta. Querer admitir ou não é outra história. Então, veja bem, para alguns espíritos, é interessante ficar mais tempo nesse plano espiritual, nessa vida espiritual. Por quê? Porque os nossos sentidos são outros. Então, aí, veja bem, quando ela pergunta que estudos são esses? A gente nunca deve entender que em algum momento a gente vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Isso é só no hino nacional. O ócio não existe, é uma condição de espírito atrasado. Então, na nossa marcha evolutiva, nós estamos sempre procurando aprender, sempre procurando entender. Então, veja bem, no nosso lar, o livro e depois o filme, a gente vai ver que o André, ele fica perguntando toda hora, aquele piolinho, né, perguntando às pessoas o que é isso, o que é isso, o que é isso. Na série do livro dele, ele faz esse tipo de resposta. Então, esses estudos na condição do espírito exatamente, aproveita o quê? Os sentidos que são alargados. Volto a repetir, isso depende da condição evolutiva do espírito. Ele pode aproveitar muito, mas muito mesmo,
os sentidos aguçados, outros sentidos que ele tem no plano espiritual, e vai fazer com que esses estudos, essa experiência, ela venha a ser muito produtiva. Mas também existem alguns espíritos, por conta do seu nível evolutivo baixíssimo, essa questão de duração vai se tornar até mesmo uma punição. Existem espíritos que têm a necessidade de ficar um tempo a mais na erraticidade, às vezes até aplacando o ódio, às vezes até sendo anestesiados, sendo mostrado a eles algumas condições. Então, há pouco eu estava vendo uma imagem nessa guerra que está ocorrendo lá na Croácia, de uma criança, ele caminhando sozinho, arrastando uma bolsa, tudo, e o menino chorando. Aí você via aquela coisa de sofrimento naquilo tudo. Então, vamos analisar o seguinte, puxa vida, algumas pessoas poderiam evitar esse conflito, evitar tudo isso, e não o fizeram. Por quê? Não sei. Aí alguém vai ter que responder. Então, às vezes, esses espíritos é necessário que eles fiquem numa espécie de hibernação, no estado errático, para que algum lampejo de consciência venha. Então, para eles é até uma punição. Tem espíritos, como na leitura mesmo que foi feita aí, que eu cheguei até um pouco atrás, eu estava com um probleminha aqui de espíritos que não querem a cura, eles não querem se melhorar. Existe isso. Existem espíritos que querem continuar na situação em que estão, são tomados pelo ódio, pelo orgulho, pelo egoísmo, e tanta coisa que atrasa. Então, essa duração depende da vontade do espírito? Sim. Agora, sempre levando em consideração isso, depende do seu livre-arbítrio. Não sei se a resposta foi a completa. Perfeito. Carlos, deixa eu só fazer recuperar aqui uma participação. A Maria das Graças Andrade, ela esteve conosco no programa passado e ela colocou uma questão, né? E aí ela se explica querendo dizer, e eu acho que o Júlio acabou de responder ela se explica querendo dizer, quando falei na semana passada, quando perguntei sobre reencarnação, queria saber como é escolhido, qual, na verdade, é o critério para saber quem vai reencarnar primeiro, quem vem pelo meio e quem fica para o fim. E o Júlio acabou de responder a Maria das Graças, viu, Maria das Graças? Então, são critérios que são adotados de acordo com a necessidade de evolução daquele espírito. Uhum. Carlos, contigo, meu irmão. Bem. Ótimo. Antes da pergunta, Marcela, eu vou juntar com a 225 uma pergunta da Jeane Lima. Ela coloca assim: espíritos como Emmanuel, André Luiz, Bittencourt Sampaio, Joana de Ângeles, decidem quando querem reencarnar? Não são espíritos errantes, não é? Então, a pergunta 225, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então, não é, né? Não é. Nós temos espíritos de todos os graus, que ainda precisam estar na erraticidade, se preparando para reencarnar, ou nesse planeta ou em outros. Não é? Doutor Bezerra, Joana, Emmanuel, então todos eles vão reencarnar ou aqui ou em outros planetas. Então a gente tem espíritos errantes de todos os graus, né? Tem uma previsão do Chico que Emmanuel, se não houve nenhuma alteração na mudança do planejamento, ele já estaria reencarnado. Né? Então, e são espíritos de um gabarito altíssimo. São espíritos que são almas que trabalham em favor da humanidade há bastante tempo. E se comparado a nós muito superiores a nós. E estão aí se preparando. Alguns em missão, em outros planetas pode ser em provas mesmo, para verificar o andamento das suas próprias capacidades, né? Então, os espíritos deixam isso claro para nós. A encarnação, ela é um estado transitório. A nossa vida é a vida espiritual, é a vida espírita. E vamos para lá e vamos voltar até nós chegarmos na situação de não precisarmos mais, estarmos na carne, não é? Muito bom. Comentário aqui da Ana Lúcia Brolho. Marcela, acredito que o espírito, quando está na erraticidade, ele passa por uma avaliação dos
de sua última encarnação. Então, é aquele momento de balanço, né? Ou seja, analisando o cumprimento ou não das responsabilidades, como isso acontece, né? Então, ela faz mesmo uma afirmação, mas ela testa algo que realmente é assim que funciona, né? E é assim, viu, Ana Lúcia? Mas nós vamos conversar sobre isso lá na pergunta 227, que os espíritos respondem assim pontualmente, aqui, aqui, aqui. Fantástica. Aguenta aí que a gente vai voltar nessa pergunta. É isso mesmo, estamos chegando lá. Agora para o Júlio. Júlio, pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Bom, aí a gente tem que fazer aqui, abrir logo um parênteses aqui para explicar uma coisa. Para que e por que os espíritos encarnam? Muito bem. Existe, que é a grande maioria de nós aqui, a necessidade da encarnação. Certo? Então, é o quê? A gente vai pôr a prova se a gente aprendeu ou não. Eu diria que a encarnação é aquele momento em que o estudante na escola está fazendo a prova, para saber se ele aprendeu ou não, está fazendo a prova. Então, o que acontece? A gente está evoluindo. A partir do momento em que a gente se espiritualiza, vamos dizer assim, e o que é isso? É a gente adquirir uma consciência espiritual. Quando a gente atinge uma consciência espiritual, ou seja, quando a gente está mais distanciado da matéria, a gente não tem a necessidade, como a Marcela diz, a necessidade de reencarnar. A gente reencarna? Reencarna. Exemplo, Jesus. Jesus encarnou. Era necessidade? De forma nenhuma. Jesus, ele encarnou com uma missão que somente Jesus, pelo menos é o que a gente vislumbra aqui, somente Jesus teria a condição de enfrentar, aceitar essa empreitada. Então, se você perguntar, como está na questão, os espíritos errantes, todos os espíritos são, que quando não estão encarnados, são errantes, os que têm a necessidade de encarnar, sim, eles são errantes, estão nessa condição. Agora, os espíritos que são puros, que já chegaram nessa condição de não mais terem a necessidade de encarnar, ou seja, eles atingiram a perfeição, então esses estão no estado que é o definitivo, como o Marcelo mesmo colocou. A nossa vida aqui é transitória. A verdadeira vida é do lado de lá. Eu me lembro, eu estava lendo um livro, o nome do livro é Visões do Espírito. Me perdoem que eu não sei a autoria. Não é um livro espírita, mas é um livro os autores são médicos que trabalhavam em emergências e urgências, e eles catalogaram e estudaram diversas experiências de quase morte, as famosas EQM. E inúmeros relatos diziam que as pessoas iam lá, encontravam uma criatura de luz, um túnel de luz, tudo, e elas não queriam retornar. Não queriam retornar. E disseram, mas você não pode ficar aqui. Então, você tem por quê? Na verdade, o quê? A encarnação é uma necessidade do espírito, enquanto não são puros. É uma necessidade. Mas por que, Júlio? Por que tem que encarnar se lá, teoricamente, é mais fácil? Não. É como eu disse, a gente tem que fazer uma prova. Porque quando a gente está com a visão do espírito, quando a gente tem esses sentidos alargados, a gente fica fácil entender. Às vezes nos é dado a oportunidade de rememorar uma encarnação passada. Aí a gente entende que uma pessoa, poxa vida, era um capitão do mato e eu era um escravo, eu fugi, ele me pegou no mato, tudo, me trouxe a ferros, tudo, e eu odiava. Então, hoje eu tenho uma verdadeira aversão por essa pessoa. Eu preciso trabalhar isso. E o véu do esquecimento, através da reencarnação, é dado isso, e a gente é mais, digamos assim, é mais sincero, é mais natural. E a gente aí consegue evoluir. Então, é espírito errante? Sim, quando necessita reencarnar. Não, se for um espírito perfeito que não tem mais a necessidade reencarnatória. Posso fazer só um adendo aqui na fala do Júlio, muito Marcela. interessante aí que o Júlio comenta para a gente, que essa questão, ela complementa a 224, né? Quando lá o Kardec vai perguntar o que se torna a alma no intervalo. Então, os espíritos, eles trazem para a gente essa palavra errante, e a impressão que dá é assim, que eles fazem isso de uma forma didática, né? Para facilitar o entendimento da gente de qual é o estado do espírito no mundo espiritual. Então, para separar a ideia de que eu estou lá com expectativa reencarnatória, aí eles chamam errantes. Mas se eu estiver lá
como assim, de local permanente, no estado definitivo, aí eu sou um espírito puro. Então, parece, né, que a espiritualidade colocou isso como assim, para nos, didaticamente, para a gente poder entender como é que nós estamos, qual é o nosso estado, né, no mundo espiritual, né? Muito bem, Marcela. E na 227, aí já vem, né, para responder a nossa irmã que tinha feito a pergunta, de que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros, não é? Aqui os encarnados. Desculpa, diz Kardec. Carlos. É, isso mesmo. Foi a Jonélia que perguntou, né? Isso. Olha só a profundidade do que os espíritos colocam. Olha só, eles começam assim, a resposta: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Só o começo. O que eles estão dizendo para a gente? É como se fosse uma análise existencial. Estudam o passado, é uma análise existencial. Então, e procuram meios de elevar-se. Então, aqui eu não fiz isso, não ficou muito bom, então eu preciso disso, aqui eu precisaria desenvolver essa virtude, para desenvolver isso eu preciso dessa experiência. Olha só o que os espíritos nos falam. Que profundidade! Olha o que está nos esperando quando desencarnarmos. Mas eles continuam. Olha só. Veem, observam o que se passa nos lugares onde percorrem. E aí eles vão dizer de 2 lugares que percorrem. O primeiro, ouvem discursos dos homens esclarecidos. Ou seja, os espíritos vêm para cá, para o mundo físico, estudar conosco, assistir palestra, trabalhar. A gente vê muito isso nos livros do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda, que são livros que mostram, né, o movimento espírita, o trabalho, aquela coisa toda. E o segundo ponto, olha, o discurso dos homens esclarecidos, que nós falamos, me desculpem. O segundo, os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Então, quando nós estamos como espíritos errantes lá no plano espiritual, nós estamos num trabalho profundo de conhecimento de nós mesmos, de conhecimento das leis divinas e de como isso vai impactar a nossa próxima encarnação. Olha que coisa mais fantástica. E ainda finalizam assim, olha, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Sabe aquela atenção cuidadosa, aquela observação de aprendiz, é aquele aprendizado filosófico que dá os primeiros passos na caminhada como ser consciente. É isso que os espíritos estão nos falando. É uma resposta profunda para nós, é uma resposta que vale a pena a gente refletir, porque às vezes tudo isso que nós vamos fazer lá, nós já podemos começar a fazer aqui. Eu acho que eu consegui responder a Jonélia, será que eu consegui? Acho que sim. Foi ótimo, Marcela. Olha, a próxima questão vai para o Júlio, e é aquela questão que Kardec traduz de forma pedagógica, né, para os espíritos, mas que é uma questão recorrente para todos nós, né? Para onde eu vou depois que eu morrer, entre aspas, né? Depois que eu desencarnar, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Então, Júlio, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Bom, Cris, é o seguinte, quando nós fomos criados num determinado ponto do tempo, do espaço, aí a doutrina espírita nos ensina que nós fomos criados nesse momento, todos nós iguaizinhos, simples e ignorantes. Aí a gente começa a nossa jornada, chamada evolução, e vamos, encarnação, enfim, vamos partindo lá e chegamos aonde nós estamos aqui. Veja só, o que nós somos hoje é fruto de um número N de encarnações. Em cada encarnação dessa, a gente adquiriu virtudes e também defeitos. Então, elas estão enraizadas em nós e definem aquilo que nós chamamos de personalidade. O que eu sou no íntimo, o que eu sou lá dentro de mim, o meu eu. Por isso que
o Kardec perguntou, e a espiritualidade disse que é tão importante o autoconhecimento, entendeu? Por quê? Porque é aquele ditado, o costume de casa a gente leva para a praça, né? Assim que diz. Então, o que acontece? A gente conserva, assim, o espírito, quando está na erraticidade, lembre que a gente tem que falar sempre, levando em consideração o grau evolutivo do espírito, né? Então, é geral que a gente leva essas imperfeições, a gente leva para o plano espiritual todos os nossos defeitos, as nossas, digamos assim, as nossas paixões humanas, por que não? A gente leva. Agora, quando o espírito, ele é um espírito elevado, um espírito perfeito, o que acontece? As paixões humanas, ele as deixa aqui. Porque ele tem plena consciência, por ser perfeito, ele tem plena consciência que aquilo pertenceu aqui à Terra, Então fica aqui, então ele sai daqui, tem essa condição, tudo, e vai. É outra mentalidade, vamos dizer assim. Então, a visão dele não está mais obscurecida pelo grosso envoltório material, e ele já tem essa condição, então ele deixa aqui. E não são, assim, más paixões. Agora, os espíritos, quando são inferiores, eles conservam, entendeu? Porque se não fosse assim, eles não seriam espíritos inferiores, né? Seriam um espírito perfeito. Então, a resposta é, conservamos sim, enquanto nós não somos espíritos perfeitos. Os espíritos perfeitos, eles têm, eu não diria que são paixões, mas eu diria o seguinte, que nós temos a necessidade de estar aqui. Vou dar um exemplo. A questão de se alimentar de proteína animal. A gente olha assim, poxa, uma vida, um animal é assassinado para que eu me alimente. Mas o meu corpo material, ele precisa disso. E, às vezes, isso não me faz um espírito inferior, porque eu estou me alimentando assim. Quando eu sair daqui do corpo, poxa vida, eu vou ter uma condição. Se bem que eu posso ter essa condição aqui. A gente tem aí a filosofia vegana, os vegetarianos, tudo que traz isso. Mas, o que eu quero dizer, são essas paixões. Às vezes a gente tem um ciúme, a gente tem, assim, aquele pontinho assim de inveja. Eu não queria estar assim, eu queria estar... Vamos para Jesus, Pai, afasta de mim esse cálice. Claro que a gente tem que entender isso como uma forma muito figurada, né? Mas, puxa vida, aqui é tão difícil. Às vezes a gente olha assim, Cris, Carlos e Marcelo, a gente olha, a gente olha o mundo, é tão difícil a gente compreender determinadas coisas que não entram em nós, e a gente diz, puxa vida, aí a gente tem aquele pontinho de revolta, mas isso não deveria ser assim. Isso não é para ser desse jeito. Quando a gente viaja por aí, que a gente vê a fome, a gente vê o desmantelo social, isso causa em nós uma coisa assim, um mal-estar tão grande, e eu confesso, eu confesso, me vem assim um pouco de revolta de tudo isso, são as paixões humanas. Por quê? Porque talvez eu não consiga enxergar naquele contexto ali que eu estou vendo a real necessidade do espírito. Aí, uma vez no plano espiritual, se o espírito tiver uma perfeição, um grau de evolutivo tamanha que ele consiga perceber a necessidade encarnatória de todas aquelas pessoas que fazem aquele contexto, então ele percebe ali outra coisa, então ele deixa essas más paixões. Mas, se a gente puder resumir o seguinte, conserva, sim, quando na condição mediana que somos nós, que somos espíritos inferiores. Quando o espírito é superior, ele simplesmente deixa para lá e ele recobra a sua lucidez. Marcela, na continuidade, Kardec pergunta, bem aí, como o Júlio estava respondendo, por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes? Então, um pouquinho mais lá na frente, quando a gente vai trabalhar da perfeição moral, Kardec, ele conceitua essas paixões, né? Ele diz assim que a paixão humana, né, propriamente dita, é a exageração, é o exagero de uma necessidade nossa, ou de um sentimento nosso, né? Então, por exemplo, a alimentação, ela é uma necessidade, mas aí, se a gente exagera, ela gera doença. O exemplo que o Júlio deu do excesso da carne,
né? Então, a sexualidade, ela é a nossa sexualidade, ela é uma necessidade criativa, ela é uma capacidade criativa da alma. Se a gente descamba para a sexolatria, ela já vira uma paixão humana, gerando graves distúrbios. O repouso é uma necessidade. Se a gente exagera, já vira ociosidade, já vira uma paixão. A admiração, que é um sentimento exagerado, adoece e vira inveja. Então, quando a gente vai olhar a questão das paixões, a gente está falando desses pontos que são necessários para a vida humana, na reencarnação, mas que se a gente abusando, isso se transforma então em paixão humana, né? E aí, os espíritos, para responder essa questão do Kardec, eles começam falando exatamente da inveja, que é esse sentimento de admiração, que a gente adoece ele e acaba tendo inveja daquela pessoa que a gente acha tão legal, não é? Então, eles começam assim, ó, tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo deixem o corpo físico, né, perdem esse defeito? Claro que não. É o que o Júlio falou. A gente vai desencarnar, a gente continua sendo a mesma pessoa. Nós não vamos nos transformar em anjos. Até ia ser muito mais fácil, mas não é assim. A gente continua com a mesma... Na maioria, assim, nesse nosso normal, a maioria continua com a mesma personalidade. A gente olha nos livros, é só olhar os livros do André Luiz, né? Então, o que é que acontece? E os espíritos explicam bem, olha só, após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, para todos nós que pegamos uma necessidade, acentuamos, fortalecemos ela, recrudescemos nela, resta uma espécie de atmosfera que os envolve. Lá na Gênese, no capítulo 14, quando Kardec vai falar, os espíritos vão falar sobre os fluidos, nós sabemos que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, eles ficam retratados no nosso perispírito, né? Eles são como se fossem refletidos num espelho. Então, os meus desejos ficam aqui retratados no meu perispírito. E quando eu desencarno, estou lá, com tudo aquilo. Se eu gosto de comer muito, eu vou querer comer muito lá. Os caldinhos que o André Luiz fala não vão dar para mim, porque eu vou querer outra coisa. Então, é como o Júlio falou, depende do grau evolutivo. E no nosso comum, é comum que a gente chegue lá e que a gente, então, leve essas más paixões. Os espíritos colocam uma fala aqui que eu gostaria de trazer para nós, só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. A lei divina, ela é tão boa e tão amorosa que mesmo a gente, desencarnados lá, errantes, cheio das nossas más tendências, né? Todos lá recrudescidos no nosso íntimo, mesmo ali, Deus vai permitir que tenhamos momentos de lucidez, que vamos entrever a vida sem essas paixões, como que a nos incentivar, né? Como a nos movimentar para a caminhada evolutiva, né? Então, a gente percebe que vai depender da nossa evolução, a gente percebe que nós não vamos mudar só porque desencarnamos, e a gente percebe que, além de tudo isso, vai ter o nosso Pai, que vai estar lá permitindo que a gente entreveja coisas boas lá na frente, nos motivando a fazer as devidas mudanças. Maravilha, Marcela. Olha, nós vamos agora para a questão 230, e, na minha opinião, ela é uma das que eu mais adoro aqui no Livro dos Espíritos, porque daria motivo para um seminário. Tamanha é a profundidade da resposta dos espíritos, né? Então, meu amigo Júlio, na erraticidade, o espírito progride?
na erraticidade do espírito progride? Se ele quiser, sim. Para começar. Então, veja só. Quando está na erraticidade, o espírito ele pode progredir e muito, mas principalmente no campo das ideias, do conhecimento, das percepções. Então, é exatamente lá na erraticidade que a gente monta o nosso programa encarnatório. A gente vai... É como eu disse no início lá, a vida material é como se a gente estivesse fazendo uma prova daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente desenvolveu. Então, veja bem, ele pode se melhorar, se ele colocar a vontade nisso, se ele quiser realmente melhorar, então ele vai ter lá no plano espiritual essa condição total, porque a ociosidade, ela não coaduna com a ideia de progresso, que é uma coisa natural. Então, a gente sempre pode progredir. O espírito só não progride se ele não quiser. Mas essa é uma condição que eu considero assim muito, muito difícil de ocorrer, a não ser lá atrás. Por quê? Porque mesmo errando, lá na frente a gente vai ter aquela... Pronto, vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai e começou a dar cabeçada, errando, aí ele vai para onde? Ele vai parar numa pocilga, né? Que era o pior trabalho que tinha para o judeu. Então lá, o que é que ele diz? Tornando em si, ou seja, houve aquela tomada de consciência. E ele diz, puxa vida, na casa do meu pai eu tinha pão à vontade. Hoje eu estou aqui e não consigo nem comer. Ou seja, puxa vida, eu errei. Eu aprendi agora com isso. Por isso que ele toma a decisão de voltar. Então, essa questão do espírito evoluir, do espírito progredir, ela está muito ligada a isso, a questão da tomada de consciência. É a partir do momento em que o espírito ele se enxerga como, olha, eu sou o grande responsável por minha situação aqui atual, nesse momento. Então, agora eu posso progredir, Então, ele aproveita, já que está no plano espiritual, que ele tem outros sentidos, e aí ele começa a perceber, ele começa a estudar, por exemplo, as causas dos seus sofrimentos, das suas dificuldades na última encarnação, as suas necessidades encarnatórias. Então, tudo isso vai ser levado a uma compreensão. E aí a gente vai ter o quê? Motivo para se resignar, porque é aquela história, eu sempre contestei muito aquela história que alguém sempre tentavam colocar na minha cabeça, outras doutrinas religiosas, que você tem que sofrer para você melhorar. Eu digo, não, peraí, tá errado. O sofrimento é por outra coisa, não é porque eu vou ter que melhorar sofrendo. Eu estou sofrendo por outra coisa. Então, é exatamente isso. Quando eu tenho essa compreensão, e lá na erraticidade é bem mais fácil, porque, claro, novamente eu digo, depende do grau evolutivo do espírito. Eu enxergo. Vou voltar para André Luiz. O André Luiz, quando ele está lá no umbral, ele não conseguia, ele estava aturdido. Aí ele lembrou de uma coisa boa. Ou seja, ele saiu dali por conta da mente. Não é que ele estava preso, a mente, ele saiu. Quando ele saiu, ele tomou aquele fôlego, então ele, puxa vida, agora aqui, ele recobrou a lucidez, agora aqui eu vou aprender. Então ele começou a aprender. Marcelo tocou, se não mudou, os planos não foram mudados, o Emmanuel está aqui. Agora, qual é a missão do Emmanuel? Quanto o Emmanuel não aprendeu no plano espiritual, desde lá do Públio Lentulus até o ano 2000, quando ele encarnou? Quanto ele não aprendeu? Quantas experiências que ele teve nesse intervalo de tempo e no plano espiritual, quanto ele aprendeu? Então, na erraticidade, o espírito progride, ele pode melhorar-se, mas muito, muito, muito bem, desde que ele queira. Aqui na Terra, vai o seguinte, agora vamos lá, eu vou provar que eu aprendi. Eu agora vou provar que vou ser humilde. Então, eu vou ser colocado diante de uma opção de gente orgulhosa, e vão querer me humilhar, e eu vou compreender isso e não vou me machucar com aquilo. É um progresso. É pôr na prova aqui na vida material. Muito Posso bem, só fazer um adendo ali? Sim. Os espíritos colocam, eles fazem a relação, né, com a vontade e com o desejo. Nós sabemos que a vontade é a grande força do espírito, da alma, né? E o desejo, Joana de Ângeles, quando vai explicar o desejo, ela explica assim que são necessidades irreais, são imaginárias, então não existem, para a gente então não existe. Então, é aquilo que o Júlio falou, o espírito, quando ele está ali, na vontade dele, aí ele deslancha, ele vai. Mas quando ele está vinculado à vontade, ao desejo, a essas necessidades
que não são reais, que estão vinculadas às paixões que a gente comentou nas perguntas anteriores, aí sim ele vai perdendo espaço nesse aprendizado, porque o foco dele não é o foco do caminhar, da ascensão espiritual nossa, né? É por isso que é o pão nosso de cada dia, e não a padaria toda, né? É isso aí. E a cada dia basta as suas provações também, né? Isso. Muito bem. Nós estamos com bastante pergunta do público. Marcela, vamos para 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Olha só, já falamos sobre isso, não é? Depende. Depende do que a gente faz. Depende como nós vivemos. Depende dos nossos valores, das nossas necessidades reais, ou se nós estamos criando necessidades aí que não são reais, né? Na sociedade moderna hoje, que nos traz tantas necessidades irreais, tantas necessidades fúteis. Então, vai depender disso, de como nós vivemos. Lá no Céu e Inferno, no capítulo onde o Kardec vai tratar da felicidade do céu, ele vai caracterizar, vai depender do bem ou do mal que você fez. Você vai ser feliz ou infeliz, lá ele diz feliz ou desgraçado, dependendo do bem ou do mal que você fez. Não é? Muito bom. Essa questão da reencarnação, ela sempre suscita muita participação, né? Já já a gente está se debruçando aqui sobre as perguntas. Está quase chegando na nossa meta aqui das questões, então eu vou colocar a penúltima aqui para o Júlio. Júlio, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Bom, vamos fazer, porque a gente tem que fazer umas considerações aí. Veja só, nós estamos no planeta Terra. Esse nosso mundo aqui, esse globo, ele tem determinadas condições. O que é que eu estou falando com isso? A atmosfera, nosso clima, tudo tem uma condição aqui. E o que acontece? O espírito, para encarnar aqui, ele precisa, ou seja, esse mundo aqui, ele serve de habitação a espíritos que estão ajustados a este mundo. Então, o que acontece? Quando o espírito vai encarnar, ele tem que ajustar, ele tem que ter ajustado o perispírito dele para o mundo em que ele vai encarnar. O que é que quer dizer com isso? Você me perguntar assim, o Sol é um astro totalmente diferente do nosso. Então, aí o espírito, ele pode visitar outros mundos? Depende. Por quê? Porque quando o espírito está desencarnado, ele não se desprende totalmente do que o liga a esse mundo, ou seja, a matéria que está aqui, que ele não se desprende totalmente. Então, o seu perispírito tem muito a ver na sua estrutura íntima com o que é o planeta Terra. Aí ele pode visitar outro mundo semelhante à Terra? Pode. Ele pode visitar mundos superiores? Pode. Na condição de que? Olha, você vai experimentar aqui, você vai ver isso aqui de longe. É como a gente chega assim numa agência de viagem, o camarada mostra um vídeo da cidade, olha, tá aqui, essa cidade é assim, é isso aqui, tudo. Carlos mesmo que está na América Central, né, Carlos? Né? Aquele mar, aquele Caribe, aquela coisa. Aí você olha, puxa, eu estou com vontade de ir para lá, mas para você ir para lá, você tem que ser Carlos. Entendeu? Você tem que ser Carlos. Então, isso faz com que nasce aquela vontade, aquele desejo de se melhorar, para que você seja digno de chegar àquilo ali. Então, ou seja, a gente nunca deve achar que o simples fato de a pessoa, o espírito, não ter mais o corpo físico, ou seja, estar desencarnado, que ele pode tudo. Uhum. Não é assim. Ele não pode tudo. Ele está limitado. E quem é que dá esse limite? Quem é que estabelece o limite do espírito? É o seu estágio evolutivo. Isso em todos os sentidos. Aqui na Terra também. Veja só. Você não vai querer que, por exemplo, como eu disse até na primeira edição que a gente teve aqui, lá no começo do Livro do Espírito, você vai querer que um Yanomami entenda um iPhone? Não, porque não está no grau evolutivo dele entender isso. Então, ele nunca vai assimilar isso. Agora, você vai fazer com que o Yanomami venha morar, por exemplo, em Brasília, ele não vai se sentir bem.
você pegar um brasiliense e levar lá para a selva amazônica, também ele não vai se sentir bem, a não ser que ele seja preparado para isso. Então, os espíritos, eles vão deixando o corpo mudar? Não, eles vão continuar, de certa forma, ligados à matéria. E essa matéria é que vai limitar onde ele pode habitar, onde ele pode visitar esses mundos. Então, um espírito, por exemplo, que está aqui na Terra, ele não vai reencarnar num mundo muito mais evoluído do que o nosso. Não vai, a não ser que ele tenha progredido aqui. Via gerais, não ocorre isso. A gente tem, como diz, Deus não joga dados, né? As coisas não acontecem de forma abrupta. Elas têm um ritmo, a vida tem um ritmo. A gente vai, a Terra mesmo está caminhando na sua evolução de forma ininterrupta. É ininterrupta? É. A gente é passos lentos. Não sei se são passos lentos, mas a gente está caminhando para uma evolução. Daqui para frente, um determinado tempo, a Terra vai ser muito diferente do que é hoje. Então, um espírito como esse nós aqui que estamos aqui agora, talvez num futuro aí a gente não possa vir aqui para a Terra. A gente não possa vir para a Terra se não evoluir. Por isso que está lá. Os mansos herdarão a Terra. Os mansos herdarão a Terra. Vamos poder ter esse privilégio de ficar aqui. Então, é isso que vai. E é isso que nos move. É esse desejo, essa amostra grátis, vamos dizer assim, do mundo superior. É como eu disse naquelas experiências de quase morte, que a pessoa vê um lugar tão bonito, tão de luz, não, mas você não pode ficar aqui, não. Você tem que voltar. É aquele desejo que a gente tem, diz, puxa vida, eu queria ir para aí, eu queria viver assim, eu queria... Isso nos impulsiona a melhorar. Porque se a gente olhar direitinho, tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, exatamente tudo, a gente está à procura de uma única coisa. A gente está à procura daquilo que está lá no verbete começado com F, felicidade. A gente está atrás disso. Todo mundo, todo espírito está atrás de felicidade. Bom, aí o jeito de procurar, o jeito de encarar a felicidade, aí cada um vai ver o seu. Então, o que é que a gente está querendo? Isso é que nos move. Isso é que nos faz com que a gente tenha esse desejo, essa vontade de melhorar. Aí, cada um vai ter uma vontade mais forte, um desejo menor, né, Marcela? Segundo Dona Joana. E a gente vai moldando isso, vai trabalhando. E mais tarde a gente vai conseguir, naquela condição de espírito superior, a gente vai poder navegar por tudo aí. Eu, particularmente, eu tenho um desejo. Eu sou apaixonado pelo oceano. Eu digo, quando eu tiver desencarnado, aí antes eu pensava assim, eu vou querer fazer um grande passeio pelos oceanos. Eu vou querer passear, ver as profundezas do oceano, tudo. Como espírito, eu não preciso respirar, então eu não sei se eu vou conseguir, porque o oceano está no mesmo terra, mas é um ambiente outro. Depende. Então, tudo depende da evolução, o estágio evolutivo do espírito. Tá certo? Obrigado, Júlio. Marcela, 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Graças a Deus. Deus abençoe. Sim, eles descem, né? Naquela série do Emmanuel, onde nós temos Fonte Viva, Pão Nosso, que foi a nossa leitura inicial, né? Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Emmanuel fala em vários momentos sobre a lei de solidariedade. E ele diz, não me lembro em quais as mensagens, mas isso marca muito meu coração, mas ele diz que a lei de solidariedade, ela reflete o amor fraternal, né, entre os mundos. Uhum. Então, nós somos influenciáveis, sim, nós somos, pela espiritualidade mais inferior a nós, mas nós também somos influenciáveis pelos bons exemplos dos espíritos purificados, dos espíritos superiores a nós, não é? Então, graças a Deus, sim, eles vêm até nós. Muito bom. Carlos, a gente tem aí alguns minutinhos finais, talvez para a gente fazer um ping-pong rápido aí de algumas questões. Sim, com certeza. Vamos? Então vamos lá, um ciclo de 30 segundos, hein? Para cada um, brincadeira. Olha, vamos começar aqui com a Rádio Montebello. Pergunta o seguinte: quando abandonando o corpo, nós nos lembramos de vidas anteriores ou depende de nosso entendimento? Marcela?
Depende do nosso entendimento, né? Os espíritos mais superiores, eles relembram até outras vidas, né? Os espíritos mais medianos, assim, e os mais inferiores, quase nada, depende sim do nosso entendimento. Muito do bom. Do nosso patamar evolutivo. Evolutivo, isso. Isso. A capacidade de entendimento, né? Exatamente. Ótimo. Isso. Depende da condição evolutiva de cada um. André Luiz descreve isso nessa obra maravilhosa, gente, né? A Vida no Mundo Espiritual começa com o nosso lar. Ele vai falar dessas situações todas, de às vezes o espírito leva tempo para lembrar, não é? Muito bem. Marilena Gonçalves agora, Júlio. Logo que acontece a desencarnação, o espírito não se reconhece como desencarnado, não é? Isso é regra ou cada um é de um jeito? Como eu disse, nós não podemos estabelecer aqui uma coisa que seja para todo mundo. Não, depende do estágio evolutivo. Sempre. Como a Marcela mesmo colocou agora. Espíritos, às vezes, desencarnam, olha assim para o corpo que deixou, bom, agora deixa eu procurar alguma coisa para fazer. Outros ficam presos, outros assistem até a desintegração do corpo, outros ficam lá no sofrimento. Então, tudo que a gente fala do espírito, a gente tem que se lembrar sempre disso. Olha, depende do estágio evolutivo em que se encontra esse espírito. Aí as coisas podem ser diametralmente opostas. Claro, um espírito perfeito é de um jeito, um espírito totalmente recrudescido é outro. Agora, uma questão que a gente vai colocar para a Marcela sobre a indagação da Maria Rocha. Ela fala sobre sonambulismo, né? Na colocação da pergunta dela, ela pergunta o que é isso. Inclusive, relata que vários familiares têm a questão do sonambulismo. Então, Marcela, qual é a obra que ela pode ler para entender melhor isso, sonambulismo? Kardec vai tratar do sonambulismo aqui no Livro dos Espíritos, um pouquinho mais para frente, e trata também no Livro dos Médiuns, né? Mas o que é interessante da gente entender que o sonambulismo é uma capacidade da alma, é uma capacidade psíquica, onde aquele ser ele consegue afrouxar os laços que prende o espírito dele ao corpo através do perispírito, enquanto ele está acordado, porque todos nós fazemos esse processo de afrouxamento quando estamos dormindo. Os espíritos nos explicam que até para a gente descansar um pouco desse corpo grosseiro e pesado, né? Então é uma capacidade da nossa alma. Então, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, nós temos falando sobre isso, no Livro dos Médiuns também, quando ele vai falar dos médiuns sonambúlicos, mas não tem nada de sobrenatural, está tudo dentro da lei da natureza. Muito bem. Essa eu não vou passar para ninguém, não. Eu vou responder rapidinho. Daniel Rosa de Assis, porque já está respondida, na verdade. No estado de erraticidade, o tempo de perturbação varia conforme o grau de elevação moral do espírito, passando por menor tempo no umbral, é mais pronto a tarefa e mais pronto a tarefa do bem? Tudo depende da condição evolutiva da criatura, não é? Então, se tem um certo desenvolvimento, conhecimento da realidade espiritual, não esteve muito preso à matéria, o desprendimento é mais fácil. Mas se está agarrado à matéria, enganou os outros, fez de tudo para ter vantagem no mundo, desencarna e fica agarradão lá na matéria. Desencarna não, morre o corpo e não desencarna ainda por cima. Porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra, não é isso? E aí eu vou passar assim essa agora para o Júlio. Andréa Henriques, às 8h25. As colônias do mundo espiritual abrigam espíritos errantes e os ajudam nos estudos para a sua próxima reencarnação? Claro, sempre. É lá onde a gente aprende. Quando a gente desencarna, a gente tem que ver o seguinte, nós vamos para É porque as pessoas... É difícil a gente entender o plano espiritual, porque a gente quer a matéria, a gente quer o pegar, o sentir palpável. Então, é uma dimensão outra. Então, o que acontece? Quando o espírito desencarna, o espírito errante, ele vai lá, então ele vai para uma colônia, ele vai ser orientado. Nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus, nós sempre temos um tutor, nós sempre temos aquele amigo que vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir, vai nos levar para a escola, vai sentar a gente no banco escolar direitinho, vai nos apresentar algumas coisas, vai nos ajudar,
para que a gente possa aurir conhecimentos e se preparar para a nova experiência encarnatória. Então, sempre a gente vai ter esse apoio. E estão nas colônias espirituais. Claro que, novamente, é muito importante ver isso. Depende do estágio evolutivo em que se encontra o espírito. Sempre pensa nisso. Perfeito, Júlio. Olha, eu pedi permissão para a Isabel Guilhermina para alterar só o iniciozinho da pergunta dela. Vou colocar assim, Marcela, há a necessidade de reencarnar imediatamente nos mundos superiores? Na verdade, não é uma necessidade, é uma consequência da própria evolução. Né? A gente viu isso numa das perguntas. Como os mundos superiores, a matéria é uma matéria mais rarefeita, não é tão pesada quanto a nossa matéria, então isso se dá naturalmente. Nós vamos evoluindo e vamos desmaterializando. Essa é que a grande beleza. Nós vamos nos tornando mais leves, de corpo físico, de mente, de alma, de coração. Dá menos trabalho para montar o corpo, né, Marcela? Deve dar, né? A gente imagina que deve dar. Bem menos, né? A Ângela Jucá perguntou aqui, Júlio, qual o impacto que o espírito sente ao chegar ao mundo espiritual após a sua desencarnação? Deixa eu fazer a explicação, gente. Desencarne é verbo, tá? Que eu desencarne, que tu desencarne, ou passou pela desencarnação, então. Esse é o substantivo, tá bem? Então, por enquanto, pelo menos o dicionário está assim. Apesar de que alguns dicionários online já estão botando desencarne, porque as pessoas falam, não é? Mas os dicionários mais tradicionais continuam dizendo que a palavra é desencarnação. Então, após a sua desencarnação, quando tem conhecimento da imortalidade da alma, qual o impacto que o espírito sente ao chegar ao mundo espiritual após a sua desencarnação, quando tem conhecimento da imortalidade da alma? A questão é, até onde vai esse conhecimento da imortalidade? Porque uma coisa é eu não ser materialista e eu creio que vai acontecer alguma coisa, que eu não vou ser destruído, alguma coisa desse tipo. E aí, a pessoa desencarna, você vai ficar aturdido, porque você vai falar com as pessoas, Marcela, e Marcelo não me ouve. Cris, eu estou aqui, Cris, você não está me vendo, não? Carlos, então, isso vai me deixar, de certa forma, aturdido. Então, o impacto vai ser o quê? Quanto mais espiritualizada, a verdade é essa, o que foi dito anteriormente, a gente vai se espiritualizando, nós vamos nos desmaterializando, vamos dizer assim, ou seja, a matéria vai ficando para trás, o espírito vai crescendo ali não seja em tamanho, mas a gente vai se tornando muito mais espírito do que matéria. Aí o impacto é nenhum. Agora, quanto mais matéria nós formos, maior é o impacto. Maior impacto. Experiências de estudos das comunicações mediúnicas, tem espíritos que estão na erraticidade, às vezes, há muitos e muitos anos, décadas e às vezes séculos, e não se deram conta que estão desencarnados, e já morreram lá no determinado tempo. Acontece isso. Então, o impacto é muito grande. Agora, é isso que eu digo, o conhecimento da imortalidade tem que se colocar diretamente. O que é esse conhecimento? Eu sei que é difícil quantificar conhecimento, assim, não é uma coisa assim, não tem uma métrica para isso, mas esse conhecimento vai até onde? O que é que você entende por imortalidade? Você está se vendo como um ser espiritual? Você tem essa consciência espiritual? Você tem isso? Então, aí depende muito. Então, esse conhecimento aí vai muito desse grau aí, até onde chega esse conhecimento. Aí, maior vai ser o impacto, quanto menor. É inversamente proporcional. Quanto maior esse conhecimento, e esse conhecimento tem que ser um conhecimento realmente da espiritualidade, menor o impacto. De acordo com o que foi falado aqui, poeticamente, né? Usamos a expressão desmaterializar-nos. Então, se a gente exercitar isso em vida, quando chegarmos no momento da desencarnação, a gente já vai estar no verdadeiro estado de espírito, ponto. Né? Equalizou ali. Então, vamos exercitar essa desmaterialização, meus amigos. Só abrindo aqui um parênteses, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que Chico, quando ele desencarnou, Chico desencarnou no dia 30 de junho de 2002.
No dia 30 de junho de 2002, ocorreu uma partida de futebol entre Brasil e Alemanha, decisão da Copa do Mundo. O Brasil ganhou. Disse que Chico saiu de onde ele estava assim, caminhando. Qual foi o resultado do jogo? Aí, o Brasil ganhou. O Brasil é pentacampeão. Ele disse, que bom que meu povo está feliz. Aí foi, se dirigiu ao quarto e desencarnou. Chico é Chico, né? Eu acho que naquele momento, deixa eu... Talvez até ele tenha preparado. Não, deixa eu ir embora, quando tiver todo mundo aí gritando aí, comemorando tudo, que ninguém vai perceber esse camarada indo embora. Deve ter sido isso. Marcela, então, vamos para a pergunta da Maria José. Ao chegar no mundo espiritual, a dúvida dela é se demoramos muito para encontrar os nossos amores. Vai depender de uma série de situações, não é? Vai depender de onde esses amores estão, porque no plano espiritual nós nos agrupamos por sintonia, né? A família física, ela se agrupa por necessidade. E a família espiritual, quando nós chegamos lá, é por sintonia. Então, se nós estivermos sintonizados, mantendo a mesma sintonia, é possível que a gente desencarne, chegue lá e já encontre. Mas é possível também que a gente chegue a uma colônia espiritual e não encontre. Mas o que não quer dizer que não vamos ser recebidos por pessoas que também gostam de nós, pessoas que a gente já conheceu também. Isso é possível. Mas vai depender dessas situações, né? De sintonia, talvez tem também a situação das pessoas já estarem reencarnadas, porque nós não sabemos como que se dá isso. A gente sabe que tem alguns reencarnes que são um pouco mais rápidos. Então, tem uma série de situações que vão fazer com que a gente não tenha certeza bem das coisas, né? A vontade é de chegar lá e reencontrar bem rapidinho, mas é possível que aconteça, é possível que não aconteça. Muito bem. Dirce, segundo os espíritos responderam a Kardec, a alma é o espírito encarnado. Ela diz que ainda tem dúvida que quando é espírito e quando é alma. Então, a alma é o espírito encarnado. Quando não está encarnado, é espírito, didaticamente falando. Tem outras implicações, mas fica para o futuro, tá bem? Bom, Júlio Ricardo Mendes, ele fala referente à questão 230. Existem cursos no plano espiritual, fora os que acontecem aqui no plano material, e são ouvidos pelos espíritos? Mas é claro, e veja lá, que são cursos excelentes, viu? Veja só, a gente tem que entender o seguinte, o que nós temos aqui é uma cópia, mais ou menos, né, aquela como o pessoal mais jovem chama, uma meia boca do que no plano espiritual tem. Então, no plano espiritual, você tem as escolas, você tem... Pronto, a série André Luiz tá cheia de relatos em que André, ele diz, entrei no salão, o instrutor, ele fala, o instrutor vai... Então, André muitas vezes é levado sabe? Pronto, tem, se eu não me engano, Missionários da Luz, em que André é levado a um salão circular, e tem vários espíritos orando, e tem um espírito, uma senhora que está orando diante da imagem de Bezerra de Menezes, ele diz, isso aqui são algumas pessoas que precisam ainda das muletas da fé, como ele chama ali, para você... Então, são cursos, a gente, o tempo todo, a gente tem que aprender. O tempo todo, seja aqui no plano material ou no plano espiritual. Então, tem cursos mesmo, escolas muito bem organizadas, como a gente talvez até nem imagine que sejamos aqui. Então, é isso que a gente tem que perceber. Eu não sei se você prestou atenção, Daniel, né? Daniel, acho que é Daniel. Se você assistiu o filme Nosso Lar, quando Emmanuel vai apresentar, vai oportunizar a André para ele escrever, ele diz, olha, nós temos aqui... Esse aqui que você está acostumado, uma máquina de escrever. E aqui nós temos uma coisa que lá vocês não têm ainda, que é o quê? Um computador para o camarada digitar os textos, tudo. Então, no plano espiritual, nós temos tudo que tem aqui, só que num grau muito mais elevado. A gente tem acesso? Depende. Mais uma vez eu digo, do nosso estágio evolutivo, para ter acesso àquilo.
Carlos, eu vou fazer um comentário sobre a pergunta da Hard Montebello, e aí te entrego para você fazer a última questão da Florisbela. Tá, ela coloca assim, ela, Jesus asseverou que ninguém sai daqui enquanto não tiver acertado ou ter pago até o último centil. Então a pessoa pergunta, está informando que somos prisioneiros da terra? Né? Eu não diria... Isso, eu não diria de uma forma tão vacinada, digamos assim, né? Porque somos herdeiros de uma terra regenerada, se a construirmos nesse sentido, né? Porque, na verdade, não existe uma determinação para algo negativo. Nós não seremos prisioneiros da terra, nós seremos herdeiros de uma terra regenerada, até porque a lei de progresso é uma lei que se impõe, né? Então nós estamos semeando, né, na medida que nós nos burilamos nessa progressão espiritual, nós também estamos semeando uma morada melhorada para nós mesmos. Então vamos afugentar essa ideia de aprisionamento e vamos buscar a ideia de libertação na construção coletiva. Somos herdeiros de uma terra que será regenerada. Maneira poética da Cris colocar um fato, não é? De fato, nós somos prisioneiros da nossa própria limitação, mas nós podemos nos libertar com esforço próprio, não é, ao longo do trabalho. Nós não podemos sair da Terra. Essa é uma realidade por causa da nossa condição evolutiva. E os espíritos que já são puros, eles vão para tudo quanto é lugar, né? Se colocar dessa maneira, nós vamos entender que nós estamos aqui presos à Terra, não é? Mas, como a Cris disse, é uma oportunidade. Imaginemos, nós somos no umbral, cercados pelo umbral. Amanhece de manhã um sol lindíssimo. Até quando chove é bonito no planeta. Então, a gente tem muito que agradecer a Deus, né? Última pergunta, Florisbela Rocha. O nosso anjo guardião segue conosco para a erraticidade, continuando a nos auxiliar na nova morada? Nós o reconheceremos no mundo espiritual? É sim para as duas coisas, não é isso? Aí, Marcela, por favor. Sim, é sim para as duas coisas. É interessante porque o link afetivo, ele não se acaba. Isso aí. É para sempre, né? Então, toda morada que a gente faz no coração do outro segue conosco para onde nós estivermos, não é? Muito legal. Gente, agradecimentos, viu, Marcela, Júlio César, aí pela parceria, Cris, as nossas intérpretes para Libras, muitos agradecimentos. E no próximo estudo nós vamos seguir com o capítulo 6 da vida espírita, com o tema Mundos Transitórios. Leia as questões 234 a 236E, faça as suas considerações e reflexões, e até lá. Muito obrigado pela assistência, pelo carinho. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz.
A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.